Oi, gente, tudo bem? Esperar enquanto vocês vão entrando, para a gente ter uma conversa super legal hoje sobre como sermos intencionais através da nossa imagem, né? Já vejo carinhas conhecidas entrando, que bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Saudade que eu tava de fazer live para vocês, faz um bom tempo que a gente não faz uma live aqui, né? Mas como eu tenho recebido bastante perguntas, né, bastante dúvidas ali, sempre pelo Instagram, pelo direct, eu achei interessante a gente fazer uma live para esclarecer algumas coisas do coletivo, né? E também para falar da importância, né, do quão é importante essa questão de sermos intencionais através da nossa imagem, coisa que muitas pessoas ainda acham que não faz tanta diferença na vida, e faz completamente, a gente sabe disso, né? Então hoje a nossa live vai ser sobre esse assunto, como sermos intencionais através da nossa imagem. E você que está entrando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, deixe a tua pergunta, a tua dúvida sobre posicionamento de imagem, sobre como se vestir, sobre como comprar, sobre como combinar os looks para ter uma comunicação assertiva, enfim. A gente vai desenrolando o assunto aqui e você, por favor, me mande sua pergunta aí, tá? Já pegou a sua bebida preferida pra gente tomar junto? Hoje eu tô na água, sextou, mas sextou com água hoje. E eu espero que você fique bem à vontade e mande mesmo suas perguntas aqui pra mim. Então vamos lá começar a nossa conversa, que hoje, como eu já falei, é como sermos intencionais através da nossa imagem. Eu vejo muitas pessoas se perdendo com essa questão da imagem. Acham que a imagem simplesmente serve para estar bonito ou bonita, ou bem vestido ou mal vestido. E não. A nossa imagem, ela é um dos ativos mais importantes da nossa comunicação, né? Isso são estudos comprovados que falam, não sou somente eu que estou aqui falando, mas óbvio que sempre que eu trago aqui para vocês, são informações baseadas nesses estudos já comprovados, então tem essa é verídico, né? Não é simplesmente eu li em algum lugar sem saber da fonte, realmente são pesquisas que mostram que a nossa imagem é muito importante. É muito fácil de a gente perceber isso, né? Quando você conhece uma pessoa em um primeiro momento, a única informação que você tem dela é o que você vê, né? Depois você vai ouvir o que ela tem para dizer e depois ainda entender o conteúdo, o que ela realmente tem para te oferecer. Mas, no primeiro momento, é a imagem que vai chamar a atenção, é a imagem que vai fazer com que você seja notado, notada ou não. Por isso que a gente precisa ser intencional. E o que é intencionalidade, né? Como o nome já diz, é sermos intencionais. É usar a nossa imagem para uma comunicação assertiva. E quando eu falo intencionalidade através da imagem, eu estou me referindo tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Na profissional acontece demais da gente estar hoje, principalmente hoje em dia, onde trabalhamos muito no online, das pessoas só parar para ouvir o que você tem a dizer se a sua imagem chamar a atenção de alguma maneira. Para isso, você sendo estratégica e estando se vestindo de uma maneira que você chame a atenção do teu público-alvo, você vai ter maiores chances de ser ouvida pelo teu público. É por isso que você tem que ser intencional através da sua imagem e comunicar tudo o que você pode comunicar, ou seja, usar a sua imagem a seu favor e não o contrário, né? Então, a intencionalidade é isso, é você ter o discernimento de que você sim precisa se preocupar com a sua imagem e precisa entender que a sua imagem é tão importante quanto o teu conhecimento, quanto a tua competência. Obviamente, só uma imagem não vai resolver a situação, mas muitas vezes para abrir as portas e você conseguir mostrar sua competência, a imagem sim é fundamental. É talvez mais importante até do que o seu conteúdo, porque você pode passar despercebida e nem conseguir mostrar o teu conteúdo para alguém que você não tenha portas abertas, né? E como falei e repito, quem vai abrir as portas para você mostrar sua competência, para você mostrar todas as suas qualidades e seus valores, é a sua imagem em primeiro momento. Então, seja intencional. Eu anotei algumas coisas aqui, porque senão eu começo a falar aleatoriamente, vocês sabem que eu gosto de falar, né? E acabo fugindo do contexto. Então, eu anotei algumas coisas aqui para a gente não fugir muito do que eu quero passar para vocês. E para a gente ser intencional, né? Como eu falei, para ser intencional, a primeira coisa que você precisa
pensar, você precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental quando você quer ser intencional. Porque para você comunicar alguma coisa, você tem que primeiramente saber o que você quer comunicar, saber que imagem você quer transmitir e depois disso se conhecer o suficiente para saber usar essas estratégias de maneira correta. Tá? Então, a primeira coisa é entender qual é o seu formato de corpo. Que tipo de peças ficam bem em você, vão te vestir melhor, ou valorizar o seu corpo. Né? Porque eu sempre falo aqui para vocês, não existe corpo perfeito, não existe corpo ideal e nem a roupa, aquela história, né, de você ter que caber numa roupa, é a roupa que tem que caber em você. Então existe a roupa certa e existe a estratégia certa para cada pessoa. Então primeiro você tem que se conhecer. O que você quer comunicar através da sua imagem pessoal? Quando você tem uma estratégia bem alinhada de que público você quer conectar, do que você quer transmitir através dessa tua imagem, você vai conseguir ter muito mais sucesso. Então o autoconhecimento é fundamental. Conhecer qual é o seu gosto, qual é o seu estilo. Né? Estilo é uma coisa que as pessoas confundem demais. Muitas pessoas acham que se você tem um estilo, por exemplo, clássico, então você só vai andar de blazer, só vai andar de terno e vai andar de calça alfaiataria. Se você é esportivo, então só anda de tênis. Não, gente. Existem os 7 estilos universais, que é por eles que nós, profissionais, nos alinhamos, né? Estudamos para entender cada pessoa, mas eles não são para engessar. Por exemplo, quando eu vou descobrir o estilo de uma pessoa, a gente descobre o estilo primário, o estilo secundário, você pode ter até 3 estilos. Então, no estudo que a gente faz para entender qual é o teu estilo, a gente vai entender qual é o seu estilo primário. Isso quer dizer o quê? O que é um estilo, gente? O que é o teu estilo? Não é só a roupa que você usa. É o que você gosta. Para descobrir qual é o teu estilo, sabe o que eu vou observar? Presta atenção em quanta coisa a gente observa. O que você come, a música que você ouve, como é o seu dia a dia, do que você gosta, enfim. A gente precisa observar o todo. Precisamos observar quem é você e do que você gosta, para depois disso ir alinhando e entender qual é o seu estilo. Por isso que não existe você se vestir de um estilo hoje e de outro estilo amanhã. Só se esse estilo não for fundamentado em autenticidade. Aí sim, você fica brincando, passeando por tudo quanto é tipo de roupa, tem no guarda-roupa roupas diversas, mas você não tem uma assinatura de estilo. Você não é uma pessoa marcante porque você se veste simplesmente de diversas maneiras diferentes. Olha que isso é diferente do dress code, tá? Quando você descobre qual é o seu estilo, você consegue transitar, mesmo com o teu estilo primário, você consegue transitar em todos os outros para alinhar o seu dress code a cada ocasião. O que é dress code? Dress code, resumindo, né? Código de vestimenta. É como você deve se vestir para cada ocasião. Volto a falar do estilo, exemplo. Se fosse como algumas pessoas pensam, então eu sou clássica, só vou andar de terno. Aí você vai ir num churrasco com amigos de terno, de calça alfaiataria? Não, obviamente que não. Mas você vai saber compor look para um churrasco, ou para uma festa de gala, ou para uma festa de amigos, enfim, para uma reunião de negócios, para network, de uma maneira que essa assinatura de estilo sua, essa marca registrada sua, vai estar presente no seu look. Você consegue entender? Então é isso que eu tento sempre explicar para todo mundo, que não é simplesmente o estilo, não é uma coisa que você coloca lá qualquer coisa e está tudo certo. Eu gosto do estilo romântico, tudo cheio de babados. Eu gosto do estilo criativo porque é bem divertido. Eu gosto do estilo e só vai usar aquilo. Não, muito pelo contrário. A gente faz um estudo, a gente alinha essa estratégia de imagem do que você quer comunicar, junta com quem você é. E quando eu falo com quem você é, presta atenção em tudo que eu falei até agora. Quando eu falo em quem você é realmente saber quem você é, buscar a fundo qual é as suas necessidades do dia a dia, como é a tua correria do dia a dia, para fundamentar algo que realmente consiga pôr em prática. De nada adianta, por exemplo, eu ter uma cliente que tem um estilo clássico ou sensual, que ama um salto, mas tem 3 filhos que precisa levar para a escola, que tem que correr, que vai para cá, que vai para lá. Colocar um salto gigantesco nela durante isso não vai dar certo. Né? Então tem que estar tudo alinhado. E, junto com isso, tem que estar alinhado o que você quer comunicar.
né? Tem que ser estratégica. Aí por isso que eu digo que quando você faz esse projeto de alinhamento, junto com a autenticidade, com o que você gosta, com o que você quer comunicar, o que você vai comunicar se torna algo muito autêntico. E não vai ser algo que você não vai conseguir, por exemplo, manter por muito tempo. A gente vê muito por aí hoje em dia pessoas que se vestem de alguém para tentar transmitir algo que não são. Isso não se mantém por muito tempo. Não se torna palpável. Durante o caminhar, você vai conseguir por uns dias, por um tempo, por alguns vídeos. Digamos que você se vista de alguém, num vídeo você consiga convencer alguém, enfim, e ter clientes, ou num primeiro momento, até no 1 a 1, você consiga convencer. Mas se isso não for ligado a quem realmente você é, vai se desfazer. Vai se desfazer e você não vai conseguir manter por muito tempo. Então, por isso que precisa, não é só, vou colocar um terno preto como eu vi na internet, isso vai resolver a minha vida. Mas azul comunica a autoridade, eu vou colocar azul e tá tudo certo. Não funciona dessa maneira se não tiver tudo interligado, se for feito esse estudo para que realmente você consiga ser assertivo no que você está comunicando. Então, esses os caminhos que precisamos seguir quando falamos em autenticidade, em ter uma imagem autêntica e estratégia. Então, primeira coisa, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Aí a gente entra também nessa questão de conhecer seu estilo e formato de corpo que eu falei para você, mas também de identificar seus valores. E quando a gente fala sobre isso, a gente sai um pouquinho do viés do profissional e vamos vir um pouquinho pro pessoal. Isso acontece muito com nós mulheres, quando não temos um alinhamento de imagem e uma percepção dos nossos valores e do que nós queremos comunicar. Eu até fiz uns stories essa semana que vocês me ajudaram a responder, lembra? E ali tinha algumas fotos minhas em diversas situações, transmitindo coisas diferentes. E eu pedi para vocês me ajudarem o que eu estaria comunicando com aquela imagem. Vocês responderam, eu achei super legal. Quase todo mundo acertou, muita gente está alinhado ali, alguns se perderam um pouco nas respostas, mas por que eu fiz isso? Para vocês perceberem como uma pessoa, no caso uma única pessoa, pode transitar e comunicar diversos contextos. Quando isso é feito de uma forma estratégica e pensada, bingo! Agora, quando é feito de forma descuidada, sem o conhecimento e sem saber realmente o que está fazendo, você pode errar e muito. E como eu falava, isso acontece muito com mulheres quando querem transmitir um estilo sensual. O que muitas mulheres se perdem quando vão fazer isso? Tá, eu vou para uma balada, eu vou para um barzinho, eu vou sair, enfim, eu quero estar sensual. Aí foge tanto do sensual, porque o que pregam na sensualidade, né? O que a maioria das pessoas pensa que é o sensual? Pele à mostra. Um decotão até o umbigo, uma sainha bem curtinha, um salto bem grande, um batom vermelho, tudo isso comunica sensualidade. E quando você se joga em vários elementos de sensualidade, como esses que eu acabei de te falar, você passa da sensualidade para a vulgaridade. E a vulgaridade não encanta a gente. É o que eu sempre digo aqui para vocês. A vulgaridade, ela pode até chamar atenção, mas não vai chamar atenção para aquilo que você deseja muitas vezes. Porque eu duvido que alguma mulher se vista de maneira vulgar porque quer transmitir vulgaridade. Não. Eu acho que não, pelo menos, né? Se veste de forma vulgar, tentando buscar a sensualidade e acaba se perdendo no meio do caminho. Então, quando você se conhece o suficiente e conhece principalmente os seus valores, não tem nada de errado você andar com decotão, com sainha curtinha, se os seus valores forem esse, tá? Eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado, botar regra em ninguém, não. Meu trabalho não funciona dessa maneira. Mas eu estou aqui para te falar que se talvez você está tentando transmitir sensualidade, mas está usando os gatilhos errados, você pode estar transmitindo uma imagem errônea sua a seu respeito. Isso é complicado, isso é bem complicado. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é tão importante, porque quando você conhece seus valores, por exemplo, e você quer transmitir através da sua imagem sensualidade e elegância, você precisa saber como fazer isso. Sensualidade não está só num decotão gigantesco até o umbigo, mas decote é muito bom usar. Decote, por exemplo, é um dos artifícios que mais valoriza o corpo da mulher, quando usado de maneira assertiva. Para mulheres que têm muito peito, por exemplo, o decote V ajuda a alongar. Para mulheres que têm pouco busto também, alonga. Então, o decote ele é um artifício que vale muito a pena nós mulheres usarmos e que traz sensualidade, que traz feminilidade,
mas quando usada de maneira certa. Volto a frisar aqui. Então, elementos de sensualidade, como um decote, como uma saia curta, como a cor vermelha, como um batom mais avermelhado, né? Tudo isso está transmitindo sensualidade. Então, quando você for se vestir e quer transmitir só sensualidade e não vulgaridade, opte por alguns, 1, 2 no máximo, desses elementos, tá? Não coloca tudo isso junto ao mesmo tempo, porque senão você vai estar comunicando algo que muitas vezes você não quer comunicar, mas a sua imagem vai estar comunicando. A nossa imagem, ela comunica o tempo todo. Bastam apenas 3 segundos para que uma pessoa tenha uma primeira impressão sobre nós. Não adianta querer fugir da regra. A regra é clara. Como diria o Galvão, 3 segundos são suficientes para que uma pessoa tenha uma primeira impressão sobre você. E se ela vai ser positiva ou negativa, vai depender do que você está comunicando. Então, por isso é importante. E para você desfazer uma primeira impressão mal feita, ruim, é muito mais difícil. Se a pessoa tem uma primeira impressão ruim sua, você vai ter que batalhar para conseguir mostrar para ela que você não é aquilo. Agora, quando você consegue, em um primeiro momento, deixar marcado qual é a sua, uma boa primeira impressão, quais são os seus valores, quais são as suas qualidades, suas competências, com certeza o caminho vai estar aberto para você, muito mais fácil. Você vai ser lembrado daquela máxima, né? A primeira impressão é a que fica. É verdade, não adianta querer fugir, a gente achava que era uma coisa que não né, era só um ditado, não é. Realmente faz muita diferença. No pessoal, como eu estava falando até aqui, da sensualidade, de mulheres que se perdem na hora de transmitir a sensualidade, mas também no profissional. Eu defendo muito aqui que nós, mulheres, devemos ser femininas, sensuais, delicadas. Venho aprendendo isso, ando fazendo muitos cursos para entender mais sobre a feminilidade, sobre como comunicar a feminilidade através da nossa imagem. A gente anda no mundo, né? Ultimamente eu mesma me peguei durante muito tempo. Quem me conhece intimamente sabe que eu corro para lá e para cá o dia todo, que eu acabei assumindo a minha família e tendo que trabalhar dobrado e tendo que fazer tudo e tendo que correr e fazer um monte de coisa. E isso vai nos enrijecendo, né? Vai nos deixando com a energia feminina baixa, como falam muito por aí. E a energia masculina vai subindo, porque a gente precisa se virar, a gente não pode depender de ninguém. Fui bem contra isso no primeiro momento e depois fui estudar para tentar entender. E cheguei à conclusão, com todos esses meus estudos, que sim, nós mulheres precisamos ser femininas. É do nosso, agora fugiu a palavra. Olivia, me ajuda com a palavra que a mamãe esqueceu. Eu tenho a minha assistente aqui de pau. Mas enfim, a gente nasceu para ser mais feminina e tudo mais. Então, comunicar feminilidade, elegância e sensualidade é maravilhoso, mas desde que isso esteja nos valorizando realmente, né? E não o contrário. Então, como eu falo, a nossa imagem ela vai comunicar se você se valoriza, se você não se valoriza, se você tem respeito pelo outro, se você não tem, se você tem competências o suficiente ou não. Vou te provar isso. Quando você está vestido de uma forma vulgar, o que você está comunicando a seu respeito? Sem mimimi, gente. Sem aquela história, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Tudo bem. Tudo bem, como eu falei no início, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas o que a imagem de uma mulher praticamente desnuda está comunicando? Que ela se respeita? Valores? Errado não é. Mas o que está comunicando? Uma pessoa que se veste de uma maneira, agora indo para o profissional, de uma maneira descuidada, com o cabelo todo oleoso, todo sujo, preso, uma roupa cheia de bolinha no dia a dia para trabalhar. O que ela está comunicando? Desleixo, falta de competência e responsabilidade. Fala para mim, como que uma pessoa que não consegue cuidar dela mesma vai conseguir prestar um bom serviço, se no caso for serviço, ou vender um bom produto, ou ser um bom profissional, se ela não está cuidando nem dela mesma? Que imagem ela está transmitindo? Pensa comigo. Pois é. Então, é isso que a nossa imagem é capaz de fazer por nós. Agora, se você está bem vestida, se você está muito bem alinhada e está comunicando realmente o que você deseja através da sua imagem, aí é diferente. Porque a pessoa vai parar para ouvir o que você tem para dizer. Se você tiver competência, ela vai descobrir isso na sua fala. Que olha, a sua fala, olha só, essa conta ela é bem cruel. Eu até tinha anotado aqui. Olivia, dá pra mamãe aquelas anotações de lá? Não, essa aqui, meu amor.
essa que está embaixo aqui, ó. Dessa pasta aqui, ó. Isso. Que tem as porcentagens que eu sempre me perco. Aqui nas porcentagens. Mas apenas 7% do que nós falamos realmente é o que as pessoas vão parar para ouvir. Peraí, deixa eu achar as porcentagens que eu anotei aqui, achei. 55%, gente, não é pouca coisa não. 55% do que nós comunicamos é através da nossa imagem. 55%. 38% é o nosso tom de voz. Então, 55% é a percepção que a pessoa tem através da nossa imagem. 38% é sobre o tom da nossa voz. E apenas 7% é que são nossas palavras. Então, para você ver a importância que é a primeira impressão que as pessoas têm sobre a gente. Então, a nossa imagem, ela vai estar comunicando o que realmente somos. Aí podemos ser estratégicos e comunicar o que realmente desejamos comunicar, ou podemos continuar achando que imagem é besteira, que eu só estando bem vestida tá bom. Ah, tô de roupa nova, tô bem vestida. Não é bem assim também. Claro que falando em estar aseada, né, bem limpa, cabelo limpo, maquiagem adequada, sem exageros, um acessório legal, sem estar amassado, sem estar, né, um calçado que tá bom também, é uma roupa sem bolinhas, isso já é muito bom, né, porque demonstra que você tem amor por você mesmo, que você tem carinho e autocuidado. Agora, quando você quer comunicar, por exemplo, autoridade, digamos que você é vamos para arquitetura, digamos que você é uma arquiteta e você quer pegar ali o projeto dos sonhos da casa de alguém. Que pessoa você acha que... quando buscamos, eu vou inverter aqui o raciocínio que fica melhor. Se você fosse buscar uma arquiteta para projetar a casa dos seus sonhos, que tipo de pessoa você buscaria? Você já parou para pensar sobre isso? Uma pessoa que está lá vestida com uma camisetona, um shorts de qualquer jeito, ou uma pessoa que está bem vestida de uma maneira que está demonstrando criatividade, com uma peça que tem um corte mais moderno, que tem essas linhas mais retas, que trazem essa impressão de que essa pessoa é atualizada e tem um bom repertório, digamos assim. Ela vai ter muito mais criatividade e competência para desenhar a sua casa do que uma pessoa que está toda jogada de qualquer jeito. Então é assim que a gente escolhe, por mais que a gente pense que não. Nós somos seres visuais, né? Nós queiramos ou não, a gente é ser visual, somos seres visuais e a gente vai pela imagem. Eu sempre trago, sempre quando eu faço alguma palestra, aquele exemplo da maçã ou, digamos, da lata amassada, que é mais fácil. Se você for no supermercado, tem lá uma lata amassada de cerveja e uma lata inteirinha lá. Qual que você vai pegar? Digo, o conteúdo não mudou, continua o mesmo. Você vai pegar a que está inteira, porque somos visuais. A gente vai, e não é pelo belo, a gente vai pelo que a gente considera certo, que a gente considera adequado. Nem é tanto o belo, né? Porque o belo às vezes confunde, né? Também não é diferente. O que é belo para mim pode não ser para você e vice-versa. Mas o que consideramos adequado? Uma lata que não esteja amassada, a gente vai nessa. O que nós consideramos adequado? Um profissional que esteja alinhado, assiado, que me comunique, por exemplo, é um advogado, autoridade. É uma psicóloga, eu preciso me abrir com essa pessoa. É acessibilidade. Como faz para comunicar acessibilidade? Usando as cores de forma estratégica, usando a corte de cabelo ideal, usando linguagens, né, que também é corporal adequadas. Então, tudo isso é possível a gente comunicar através da nossa imagem, desde que sejamos estratégicos, né? Então, a gente tem como comunicar isso tudo através de uma imagem bem alinhada, e é isso que eu sempre falo aqui para vocês que é importante fazer, tá? Objetivos e rotinas eu já falei aqui para vocês, da intencionalidade e do dress code que a gente precisa falar também, né? Porque, gente, eu sempre falo, a gente precisa se vestir todos os dias, né? Bem ou mal, tu tem que se vestir. Ninguém sai de casa sem roupa. Então, por que não ser intencional e se vestir de uma maneira que a gente esteja realmente comunicando o que a gente quer? Aí entra o tal do dress code, o tal do você aprender a fazer escolhas corretas para o teu dia a dia. Tá, eu vou para um happy hour com amigos. Você vai escolher, hoje é sexta-feira, você vai escolher uma roupa. Você vai para um evento onde você vai fazer network. Você vai escolher outra roupa, você está fazendo negócios. Você vai, por exemplo, trabalhar todo dia. Você vai escolher outra roupa.
Tem uma reunião hoje, quero fechar um negócio de alto ticket, quero fechar um negócio de alto valor, a pessoa que eu vou atender é uma pessoa de alto valor, é um negócio que eu vou fechar, é um negócio de alto valor. Eu preciso estar com a minha vestimenta alinhada a isso. Ah, mas eu vou hoje atender uma pessoa mais simples. Tudo bem, a pessoa pode ser mais simples, mas o teu produto precisa estar alinhado à tua imagem. Então, se o teu produto é alto ticket, tudo bem se a pessoa que você vai receber não seja aparentemente muito ligada a isso. Mas você precisa estar alinhado ao seu produto, ao seu serviço. Você precisa vender primeiro através da sua imagem, porque as pessoas compram primeiro a sua imagem e depois o seu produto. As pessoas compram primeiro a sua competência aparente e depois o seu produto. Depois elas vão parar para te ouvir. Então é bem importante a gente se atentar a isso e ter o dress code muito bem alinhado, a entender o que devemos usar para comunicar o que queremos. É simples, né? Pode ser que eu falando seja simples, pode ser que para vocês não seja muito, mas não é difícil. É só ter autoconhecimento. E o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas ainda investem muito pouco no autoconhecimento. Eu vejo muitas pessoas gastando horrores em roupas que nunca usam. E ainda comunicando erroneamente seus valores, suas competências, toda por água abaixo, mas preferem comprar do que investir no autoconhecimento. Aí compra, tem um guarda-roupa lotado de peças, mas quando vai sair nunca tem nada, ou está comunicando tudo errado, né? Não está comunicando uma imagem que deveria, porque não sabe comprar. Então, quando você tem autoconhecimento, é libertador, porque você vai começar comprando certo. E se você compra certo, você compõe looks certos, você consegue comunicar de uma maneira mais assertiva, ter mais sucesso e ter uma vida que flui muito melhor. Então, o autoconhecimento é fundamental para tudo na nossa vida. Por que vocês acham que a gente precisa fazer faculdade para ter tanto autoconhecimento, para ter tanto conhecimento sobre o que vamos exercer e não precisamos ter o mesmo cuidado com a nossa imagem, que é o nosso cartão de visitas? É meio cultural mesmo. Se você for estudar, por exemplo, eu fiz um curso de fora, outro dia estava analisando até os exercícios são diferentes. Se você for ver fora, as pessoas têm, né, onde as pessoas têm uma cultura mais voltada para realmente negócio, network, elas já começam a aprender desde cedo de que a imagem é tão importante quanto o conhecimento. Não basta ser, também é preciso parecer. Você precisa parecer que é. Eu sempre conto a história aqui de um cliente meu que durante a pandemia me contratou para ajudá-lo, né, acompanhá-lo e desenvolver um projeto de imagem para ele. Ele não aceitava, que ele trabalhava tantos anos de uma empresa e naquele determinado momento acabou a pandemia, ele precisava começar a visitar algumas empresas e a empresa em qual ele trabalhava chamou e falou: olha, é o seguinte, você vai ter que se posicionar de uma maneira diferente e comunicar a altura da empresa. Ou não dá, porque a sua imagem hoje não comunica os valores e o que nós, da nossa empresa, queremos que comunique o que o nosso produto realmente representa. Ele estava extremamente chateado porque ele não conseguia entender o porquê que estavam colocando a competência dele, né, pesando a competência dele por uma simples imagem. Por uma simples imagem. Aí a gente fez todo aquele trabalho e no final ele entendeu. A empresa simplesmente estava tentando alinhar a imagem a todo aquele, desculpa o palavrão, puta conhecimento que o cara tinha. Porque sem a imagem estar alinhada, o conhecimento que ele tinha não estava sendo coerente, entende? As duas coisas precisam estar conectadas. Tanto a sua imagem, as suas competências, quanto as competências da sua imagem. E quando você consegue entender isso, a coisa flui. Então, isso é ter uma comunicação assertiva. Isso é ser intencional. Quando eu quero transmitir autoridade, saber como fazer para isso. Quando eu quero transmitir sensualidade, ter isso claro na minha cabeça também. Quando eu quero transmitir acessibilidade, saber como fazer isso e usar as roupas, o corte de cabelo, a maquiagem, os acessórios, a minha postura como ferramentas, como estratégia. Isso só vai te trazer benefícios, desde que você saiba como fazer. Por isso,
não pense que isso é besteira, não pense que cuidar da imagem é algo supérfluo, algo que não vai trazer grandes benefícios para a tua vida, porque vai. Te garanto que vai. Te garanto que vai. Por isso é importante você se atentar a esses detalhes. São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. E o autoconhecimento é aquela história, né? Você aprendendo uma vez qual é o seu formato de corpo, qual é o seu estilo, o que você deseja comunicar, pro resto da vida você não vai ter problema com isso. Você vai aprender uma vez só e vai saber como lidar com relação a isso. Em todos os momentos da sua vida, em todas as transições de carreira. É claro que toda transição de carreira pede uma atenção especial dependendo do nicho que você vá. Mas todas as transições de vida, por exemplo, mulheres que têm filhos. Eu tenho muitas clientes que têm até um ponto, né, da vida, um alinhamento de imagem. Logo depois que tem os filhos, não se reconhece mais. Abre o guarda-roupa e fala, meu Deus, não tenho mais nada aqui. E essas roupas não me representam mais. O que aconteceu? Tô perdida e começa a ficar doida. Simplesmente sem entender que tá tudo bem. Você só passou de fase. Só passou de fase. Simplesmente era uma etapa da sua vida e agora você está vivendo outra. Um processo como ter um filho, por exemplo, te amadurece demais. Faz com que você tenha outras necessidades que antes não eram tão importantes. Exemplo, um salto alto. Antes era legal, né? Depois que você tem que correr atrás de um filho, já não faz mais sentido. Então, simplesmente você está passando de fases, você está passando por etapas na sua vida e tá tudo bem você alinhar isso tudo. Aí tu vai querer ficar lá usando as roupas que você usava quando tinha 20 anos, antes de ter filhos, tudo lá guardado, porque são roupas que não faz sentido. A sua imagem precisa andar junto com o seu movimento. Com a sua, da mesma forma que você vai evoluindo no profissional, no pessoal, na sua vida, enfim, a sua imagem tem que ir acompanhando. Desde que, claro, né, tua autenticidade ande junto, que você gosta de junto. Mas você percebe como muitas vezes a gente se perde nessa questão de, meu Deus, como muitas vezes, eu posso que vocês já fizeram isso. Gente, eu tô falando aqui e não tô dando sinal pra vocês falarem, né? Tem que botar meu óculos porque eu sou cega sem óculos. Vocês me mandem perguntas aí. Olha, Luiz, tudo bom, Luiz? A imagem do seu cartão de visitas para grandes negócios. Exatamente isso, Luiz. É um grande cartão de visitas. Se você chegar no seu cliente transmitindo, por exemplo, falta de competência, ou nervosismo, ou tensão, você pode perder um bom negócio. E isso, a sua imagem vai te ajudar. Por exemplo, uma roupa bem alinhada, vai te fazer se sentir muito mais confiante, com certeza. Porque você sabe o que você está comunicando através da tua imagem, você sabe que você está indo preparado. Sabe a armadura? A roupa devia ser... Eu tenho uma ídola minha, que eu amo ela, que fala isso. A nossa roupa é a nossa armadura. Se vista com a sua armadura para ir para a luta, para ir para a guerra, para ir pro seu network, para ir para fechar seus negócios, para sair para arrumar o amor da sua vida, para sair para namorar, enfim. Vista-se de forma estratégica. Use a sua roupa como uma armadura realmente, para você conseguir estar preparada para o que você estiver indo fazer. Preparado para o que você estiver indo fazer. Então, isso é algo bem bacana, bem interessante de se olhar, né? De prestar atenção que a nossa imagem, ela é a nossa armadura. E só nós é que temos o poder de usar a armadura de maneira correta, né? Então, é isso que a gente tem que ter como base. Então, como eu falava um pouco antes, a gente passa por fases na nossa vida. Por isso que às vezes a gente fala, meu Deus, como é que eu tive coragem de usar essa roupa aqui, que tá nessa foto? Olha como eu tinha mau gosto. Simplesmente, não é porque talvez tu tinha mau gosto mesmo, eu já fiz isso. Mas, talvez naquele momento de vida, aquela roupa fazia sentido. Hoje já pode não fazer mais. Então, quando as pessoas me perguntam, Mari, hoje eu abro meu guarda-roupa, eu não me reconheço mais, eu não consigo mais me entender com as roupas que eu tenho lá. Ai, que ótimo! Isso quer dizer que você evoluiu. Que você evoluiu e que você deve evoluir a sua imagem, as suas roupas, e a tua imagem junto com isso. Né? E quando eu falo isso, não é sair loucamente comprando absurdamente. Você sabe que eu puxo a orelha aqui, né? As minhas clientes, gente do céu, os donos de loja querem me matar. As minhas clientes compram muito pouco. Elas compram assertivo. Elas não compram assim, endoidecidamente.
todas as minhas clientes, se tiver minhas clientes que podem falar se eu tô mentindo, meninas, podem me corrigir aí. Todas as minhas clientes até hoje sempre falam: Mari, eu passei a comprar muito menos depois que eu fiz a consultoria, depois que eu fiz a mentoria, depois que eu te conheci e alinhei a minha imagem contigo. Porque eu ensino a fazer compras assertivas, pontuais, roupas alinhadas ao que você deseja transmitir e que sejam atemporais. Peças que, uma peça, você consiga compor no mínimo 3, 4 looks com ela. Né? Que você aprenda a brincar estrategicamente com essas peças e com isso gaste menos comunicando mais. Porque infelizmente a gente vive num mundo muito ligado ao consumismo. Basta a gente procurar qualquer coisa aí no WhatsApp, no celular, que você vai receber uma enxurrada de propagandas e de coisas para você comprar aquilo que você às vezes só pesquisou. Nós vivemos num mundo cada vez mais consumista. E se a gente não se atentar a isso, a gente só vai botar dinheiro fora, sem se preocupar com o consumo consciente e responsável. Porque, como eu digo, não adianta você ter só consciência. Você precisa ser responsável pelo seu consumo. Porque a roupa que você compra por aí, fast fashion, como eu falo, as roupas de R$19,90, R$49,90, R$59,90, que você compra para usar uma vez na vida e descarta, elas vão para algum lugar. E a conta vem. A gente sabe que vem. Né? Então, ser responsável pelo consumo. O teu bolso vai agradecer e o ambiente também. E você vai estar, como eu falei, mais assertivo, porque você vai começar a comprar roupas, você vai aprender a olhar os detalhes, os cortes, o caimento, o que comunica, o que é tecido. É um caminho sem volta. Digo para vocês que é por isso que eu amo tanto esse meu trabalho, porque eu vejo como as minhas clientes, os meus clientes ficam, cara, como que eu não pensei nisso antes? É porque eu tenho clientes homens também, tá? Vocês acham que não, mas eu tenho clientes homens. E me desculpem minhas clientes mulheres, amo vocês, mas os meus clientes homens são muito fáceis de trabalhar. Gente, como homem é prático, né? Homem é muito prático. E eu tenho alguns clientes assim que, nossa, são maravilhosos. Tenho um cliente muito especial que a gente tá fazendo um alinhamento de imagem para uma transição de carreira dele. Ele era arquiteto, trabalhava arquitetura normal e hoje ele tá indo para um outro momento da vida dele, um momento muito bacana. E o alinhamento está sendo feito de uma forma sutil, né? Mas que está sendo maravilhoso. Então, assim, tanto homem quanto mulher, tenho clientes de ambos os sexos. Se você tiver dúvidas sobre como se posicionar através da sua imagem, como fazer compras assertivas, me chama, eu vou te orientar, vou te explicar tudo como funciona e você vai ver que vale muito a pena. Porque você vai gastar muito menos, como eu falei, e você vai aprender a comunicar o que realmente você deseja, ser intencional, né? Precisamos ser intencionais, principalmente nos dias de hoje. E ser intencional não quer dizer a gente ficar gastando um monte de dinheiro, não. Eu peguei um guarda-roupa de uma cliente, eu nunca esqueço. O guarda-roupa dessa cliente tinha mais de 8 mil reais em roupas, com etiquetas ou que ela nunca tinha usado. Usou uma vez e jogou lá no canto. Você pensa quanto é isso? Né? Então, muitas vezes o consumismo nos leva para um caminho errado. Né? E a gente por isso que a imagem é tão vista como algo supérfluo. Né? Porque o consumismo tirou de algumas pessoas até essa autoridade de comprar de maneira correta. Então é preciso a gente prestar atenção e ser estratégico, falo mais uma vez. Encerrando por hoje, amei fazer a live aqui pra vocês, fazia muito tempo que a gente não fazia nenhuma live, né? Adorei fazer a live pra vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem falando sobre um outro assunto bem legal, quero que vocês me ajudem a decidir o assunto, tá? E se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que conversamos, me manda no direct que eu vou te responder, tá? Mas não esqueça de ser intencional, tá? Vai sair hoje, seja intencional. Comunique o que você realmente deseja comunicar através da sua imagem. Vai fazer um network, vai fechar negócio, vai sair para beber, vai sair para namorar, enfim, seja o que for, seja intencional através da sua imagem. E não esqueça que a sua imagem é um dos ativos mais importantes da sua comunicação. E se vai ser positivo ou negativo o final dessa história, só depende de você e das escolhas que você faz. Então aprenda a fazer boas escolhas. Combinado? Me promete que vai pensar sobre isso? Então tá. Um beijo, tenha uma ótima sexta, um bom final de semana e a gente se vê.